Embora tivesse surgido uma dicção homossexual no início do século XX, na senda da Revolução Modernista da geração de Orfeu, a subida ao poder de Salazar e a nova ordem do Estado Novo impõem aos portugueses a sua trilogia Deus, Pátria, Família, legitimando assim a heterossexualidade como norma absoluta de caráter divino. Os homossexuais dos dois sexos corriam o risco, quando os descobertos, de acabar na prisão da Mitra, no campo de concentração de Pisão ou de Castro Marim. Sendo assim, o melhor para esses oponentes sexuais é permanecer no armário e não se opor, pelo menos abertamente, ao heterofascismo imposto pelo regime salazarista. Trata-se, portanto, de uma performance pública, a fim de satisfazer as expectativas do dominante. No entanto, a homossexualidade que já existia na Lisboa dos finais do século XIX e início do século XX, oscilando entre uma subcultura camp e um universo mais elitista ligado ao mundo das artes, renasce desde os finais dos anos 1960. Os homossexuais reterritorializam a cidade de Lisboa, de maneira a construir uma cidade gay no meio de e invisível à cidade normativa. Aos lugares de engate tradicionais como os parques e urinóis, forçosamente perigosos porque sujeitos a rusgas da Polícia de Segurança Pública, e cito, a quem compete impedir a prática de transgressões ou de quaisquer atos contrários aos bons costumes e à moral pública e vigiar os vadios, rufiões, homossexuais e prostitutas. Fim da citação. Vem acrescentar-se outras formas de socialização. Alguns bares, restaurantes ou discotecas da cidade normativa passam a ser pontos de encontro e convívio para os homossexuais dos dois sexos. Logo a seguir à Revolução dos Cravos, um vento de liberdade varre Portugal de norte a sul e entreabre o armário. Ora, romper com os anos chumbo da ditadura salazarista passa também por proclamar a liberdade sexual. No dia 13 de maio de 1974, data simbólica por lembrar a ligação entre a repressão do Estado Novo e a Igreja Católica, o Movimento de Ação dos Homossexuais Revolucionários publica no Diário de Lisboa um manifesto intitulado Liberdade para as Minorias Sexuais. A criação desse efêmero movimento precede de alguns dias do Movimento de Libertação das Mulheres. Mas os membros da Revolução não são revolucionários em tudo, e a heterossexualidade ligada ao regime patriarcal, dois assuntos sobre os quais salazaristas e membros do processo revolucionário em curso concordam. Perante o perigo gay e feminista, a reação não tarda, e o almirante Galvão Teles, membro da Junta de Salvação Nacional, vai à televisão lembrar que, e cito, a revolução não foi feita para as prostitutas e os homossexuais. Por isso, nem todos os portugueses viram no dia 25 de abril de 1974 uma revolução que lhes desse a liberdade total. 74. Interrogo-me. Uma revolução. Repudiou a datada urdidura. Desinteressou-lhes o progresso de um consenso. Um incumprimento deliberado. Compare-se do preconceito, o direito civil, uma ética judicial mata-borrão, torna-se torcionar o Código do Direito Penal. Ainda que, e como nota o poeta Joaquim Manuel Magalhães, que acabo de citar, os preconceitos e a homofobia sustentados pelo direito penal e Código Civil continuassem a vigorar em Portugal, alguns homossexuais saem definitivamente do armário, já entreaberto durante a Primavera Marcelista. Se a poesia já tinha dado uma certa visibilidade e voz às minorias sexuais, é sobretudo a cultura pop dos anos 1970 e 80 que vai lhe dar aso, embora em modo camp e queer, acrescentado ao PREC uma dimensão revolucionária suplementar, a revolução do género. Através do espetáculo de travesti, em espaços como o Scalati Club, o Finalmente, o Memorial, Por Onde Não, ou o Travelote. O Scalati Club, o mais badalado espaço do Príncipe Real, lança no rescaldo da Revolução dos Cravos as suas 1001 noites. A Noite Branca, Noite Dourada, Noite Azul, Noite a Preto e Branco. No limiar dos anos 80, a discoteca Trump segue os passos, com as suas próprias noites, onde desaparecem as plumas e lentejoulas dos travestis,
atraindo cada vez mais para o Príncipe Real e Bairro Alto uma boêmia artística, gay e gay-friendly, que se expande para o Bairro Alto a partir da abertura da discoteca Frágil, com um público mais misto, cosmopolita e elitista. É, portanto, no eixo Bairro Alto-Príncipe Real que nasce um embrião de movida portuguesa. A noite, na sua versão lusa, uma noite feita de liberdade e experiências, e cujo hino será a Canção de Engate, de António Variações, cantor queer que vem revolucionar a música pop portuguesa. Tu estás livre e eu estou livre, e é uma noite a passar. Porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura dos sentidos. Vem, que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem, que o amor é o momento em que me dou e em que te dás. No entanto, a possibilidade dessa aventura dos sentidos, do amor casual e sem compromisso, acaba com a aparição dos primeiros casos de SIDA em junho de 1981. E a noite passou a ser de trevas. António Variações será a primeira figura pública portuguesa a morrer de complicações ligadas a essa doença. Notícia que aparecerá na primeira página do Jornal Expresso, reforçando o estereótipo que associava a SIDA a práticas homossexuais. O crítico Eduardo Pita afirma que, e cito, 30 anos passados sobre a descoberta do VIH, é revelador que a representação da SIDA na literatura portuguesa seja praticamente nula. Esse comentário, na minha opinião, oblitera o papel fulcral de Joaquim Manuel Magalhães a este respeito, nomeadamente no seu livro A Poeira Levada pelo Vento, de 1993, que se inscreve nitidamente e em sincronia na chamada literatura da SIDA, já que, além de falar dela, não efetua nenhuma estetização da doença ou da degradação. Aliás, torna-se um livro ainda mais notável por se tratar de poesia e de um tema que continuará a marcar a sua produção, como é o caso de Alta Noite em Alta Fraga, de 2001, quando predominam as memórias, a autoficção, o teatro, para falar da doença. Embora Joaquim Manuel Magalhães também gostasse de escrever poemas onde não falasse de ninguém, poemas assim que descrevessem uma cena das que antecedem a destruição, a catástrofe da SIDA veio desencantar o mundo e logo a sua escrita. Voltar ao real, sim, como disse quando outros se refugiavam na linguagem da linguagem, mas sempre se esqueceram de que lhes chamei desencanto. Ainda antes do fim do regime salazarista, a heteronormatividade deixara de ser hegemónica e a liberdade conseguida também for uma liberdade sexual, ainda que efêmera e essencialmente oculta para os gays. No meio da cidade normativa, os engates clandestinos aconteciam numa euforia dionisíaca, alheios à morte. Nesse tempo, o receio era tão pouco. Bastava estar atento ao mover dos olhos, à qualidade do sorriso, e todos éramos a grata euforia da entrega. A ejaculação que parecia nunca mais findar. Sempre o do corpo mais conosco seguiria. Talvez nos julgassem clandestinos, mas não findavam as viagens súbitas para um novo leito. Todavia, os engates retratados pelo poeta estão sempre imbuídos de melancolia e de um certo desencanto, bem longe dessa euforia inicial, nesse tempo, antes da SIDA. Quantas vezes, ao encontrar um corpo, depois das conversas espias que produzem o encantamento, descubro que não encontrei ninguém. Quantas vezes, depois de enredos furtivos, descobri que nada nos teus olhos seria o que os meus olhos viam. São engates furtivos, depois de conversas espias, por se tratar de encontros fugindo à heteronormatividade e, por isso, obrigados à clandestinidade. Um amor peregrino, ainda há pouco considerado como antinatural. Estática, realista, antinatural, a fuselagem felina de 3 homens, agarrados, perdidos, a tombar. Nesse Portugal democrático europeu do pós-25 de Abril, continua a vigorar o machismo e a homofobia que levam muitos gays a permanecerem no armário. E para se viver nesse mundo sem aceitação, é preciso coragem e determinação
a que o próprio poeta indica ter e reconhecer em dois rapazes com quem se cruza numa livraria. Talvez tivessem vindo de províncias para aprenderem não a vida, mas para contrapor a vida à outra vida. O descuido da roupa que vestiam mostrava nos lados sem excitação, onde se salvariam os dois ou não se salvariam. Sem me verem, porém, ouvia neles que nada os destruiria. Era o que me dizia, rapazes, a minha própria vida. Na outra vida, nos lados sem excitação, isto é, o mundo normativo, hegemónico, heterossexual, os encontros eram quase só possíveis nas margens da cidade e resultavam, a maior parte das vezes, em amor furtivos e impossíveis. Em breve, um outro há de ir contigo na tormenta, mas por enquanto, encanto, deixa-me ver nos focos resinosos dessas canções que nunca falam de mim, dos como eu, talvez. Quem saberá, não é? Dos como nós. E no dedo anelar, a catástrofe vai ficar mesmo bem. O armário continua a ser a norma para muitos homens que se submetem à catástrofe de dedo anelar. É um casamento heterossexual que, pelos vistos, não corresponde à identidade sexual de muitos deles. Continuarão, com certeza, a rondar para as margens da cidade. No entanto, se ainda há pouco a ejaculação parecia nunca mais findar, agora há o sangue, o viscoso líquido do sexo, ao fim, o esperma que pode assassinar. Tudo se transformou em história, um vírus que nos deixou entregues ao anjo sem guarda. Doravante, as viagens súbitas para o novo leito só podem acontecer com a gangrena do preservativo. É de notar que o poeta se identifica por completo com o que escreve, insistindo sobre a dimensão autobiográfica da sua escrita. E se entendeste, leitor, as linhas que escrevi como exercício de linguagem, uma retórica minada de prosódia e sem biografia, para de me ler. Não vale a pena. Não voltes, por favor, a me ler. A escrita de Joaquim Manuel Magalhães torna-se então um relato da catástrofe. Relato na primeira pessoa daquele que permaneceu vivo quando amigos e amantes morreram. Esta noite, dormi com os amantes que tinham morrido. Ouvi-os no espaço por onde ondeiam nada. Emprestam-me à minha mão o sexo que também eles, um dia, prenderam. O poeta descreve a morte em vida e o medo que precede a sua antevisão. No gancho de um espelho, a infecção que temia subir do linóleo, da trincheira de higiene e de procura. No espelho, não é um reflexo narcísico que se procura, mas os sinais que antecedem a catástrofe. Um sinal de molluscum contagiosum, ou pior, do sarcoma de Kaposi. Manchas que nas pernas, ao alastrar, desenham terra. O regresso ao real pretendido pelo autor torna-se profundamente disfórico. Os efeitos da doença são retratados com detalhe. Descrição sem complacência do corpo degradado. Topos da literatura da SIDA. As mãos, sem conhecimento, apalpam algalhas. Engolem com a beberragem cápsulas. O arranhão dos chinelos longínquos embala este meu sono que roqueja, rasga, calafeta. Dentaduras, diarreias, ignotos soluços ocupam o que foi a alma. Os joelhos não querem o tronco. As veias não cumprem o alento. O cérebro, recoberto por analgésico, amolece na constrição de um armário. Sob soro furado por prescrições, adormece torto na febre sem lei. E enquanto as nádegas gotejam sobre a urina, não pode erguer os olhos esboroados. É assim que a escrita de Joaquim Manuel de Magalhães se torna poética, uma espécie de novo realismo, onde o encontro com o cotidiano e, paralelamente, a emergente capacidade de pôr em questão a sua ordem, ganha um acento de peculiar contestação. Numa época em que a SIDA é ainda considerada como, e cito, a doença dos paneleiros, como diz o Povoléu, recai sobre os homossexuais uma estima social, além do medo e da vergonha. O vírus é uma punição quase que divina, condenando atos
contra a natura. Essas vidas não normativas tornam-se, desse modo, vidas precárias, como as definiu a filósofa Judith Butler, forçadas a rogar pelos seus direitos e sempre ameaçadas de os perderem. Se, e cito, a experiência da doença é radicalmente política, por depender do estado da sociedade, das representações comuns que a estabilizam e das relações de poder que a fazem ou não avançar, fim da citação, o certo é que nem todas as medidas de prevenção e de proteção foram tomadas a quando do surgimento da doença, definida num primeiro momento como o cancro gay. Daí a criação nos Estados Unidos, em maio de 1987, da AIDS Coalition to Unleash Power, ACT UP, cujo lema, silêncio é morte, ação é vida, vai se espalhar em todos os países da Europa democrática, para forçar os poderes políticos a apostarem na luta contra a SIDA. Esses mesmos poderes políticos que forçavam, com as suas leis e código civil, a maioria dos gays a viverem vidas precárias. Em Portugal, país dos brandos costumes, nenhuma ACT UP será criada. No seu lugar surgirá, em 1992, uma multa-lusitana Associação Abraço, com sede no Bairro Alto, a trabalhar junto da população seropositiva e em políticas de prevenção ainda incipientes no país. E estou a falar dos anos 2000 e poucos. A sua fundadora, Margarida Martins, porteira de discoteca Frágil, vinha-se deparando com a doença e morte daqueles que tinham feito da noite do Bairro Alto um grito de modernidade e, por isso, decidiu reagir. No entanto, podemos, sem dúvida nenhuma, discernir uma hierarquia no luto. Daí, no início, esses mortos nem sempre serem chorados, e tudo permanecer no segredo por causa da vergonha e do medo provocados pela doença. Um asco viaja na ferocidade da porta que entreabrem. A solidão tem este nome, como sempre, abandonado. Com a doença, muitas famílias descobriam uma vertente escondida da vida de um filho, irmão ou pai, ou um namorado que nem sempre podia acompanhar o companheiro na morte por a lei não o reconhecer como parceiro, familiar ou cônjuge. A cama abandonada com as dobras sujas, os pensos em montão, a roupa alienada, a que chamamos um nome, que se grudou. Os versos de Joaquim Manuel Magalhães tornam-se, portanto, um ato de resistência contra o poder da norma e da violência não só simbólica, feita a uma minoria com a qual se identifica. Mas o poema fala de si. Apanha o real porque nele está quem o escreve, que sou eu, que procuro deixar um sinal de quanto nos esmagam a todos os que são nós. Escrever para chorar os que se tornaram poeira levada pelo vento, mas também para lutar contra os que nos esmagam, pois decretos perecíveis parecem proteger-nos e depois outros nos extinguem e nos matam. Dentro do panorama literário português, o poeta Joaquim Manuel Magalhães é um dos poucos a se ter debruçado sobre a SIDA. Esse silenciamento, até por parte de autores abertamente homossexuais, cujos amigos ou amantes desapareceram, parece ser uma espécie de amnésia social. Um exemplo radical da não-inscrição definida por José Gil. Em Portugal, nada acontece. Nada acontece quer dizer, nada se inscreve, na história ou na existência individual, na vida social ou no plano artístico. Sendo assim, num país que se considerava até há pouco como um jardim à beira-mar plantado, a SIDA nunca existiu. Obrigado.